A impossibilidade de controle. Nossa, essa também faz com que a gente sinta muita raiva quando a gente não consegue controlar uma pessoa, quando a gente não consegue controlar uma situação e quando a gente não consegue controlar a nós mesmos, né? Quantas vezes a gente já fez algo errado, a gente sentiu raiva, passou um tempo e a gente repetiu aquele erro e aí isso aí gera mais raiva ainda, né? Mas olha só, a raiva gera a mudança também. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Buscar o equilíbrio sempre, né? Mas, às vezes, tem as situações que fogem do nosso controle em relação a outras pessoas, em relação a outras situações. E, geralmente, gente, relações de trabalho, a gente tem muito disso. Porque quando a gente está numa relação de trabalho, a gente tem muita sorte quando temos uma equipe em que todos estão ali com aquele mesmo objetivo, todo mundo quer fazer crescer, quer fazer dar certo, todo mundo respeita a individualidade um do outro, mas nem sempre é assim, né? Às vezes tem gente que quer passar a perna em você, tem gente que quer se dar melhor, que quer aparecer diante, né, da chefia. Então você encontra essas situações que são difíceis de lidar e que isso vai gerando aquela raiva, tá? Então, embora a gente não deva ignorar esse sentimento, a gente precisa entender esse sentimento, melhorar essa situação, respirar fundo, né, para a gente amenizar as reações, né? É basicamente você lutar contra as suas atitudes raivosas, mas não contra a raiva. Então, às vezes, quando você tem um problema com alguém no seu trabalho, pode ser que essa pessoa nem saiba que ela está te incomodando de alguma forma. Às vezes a pessoa está te fazendo algo que te incomoda, você sente aquilo, você sente a raiva, e aí você não expressa de nenhuma forma, né? Guarda aquela raiva, e aí, ó, aquilo começa a crescer, é igual uma bola de neve. Então a raiva vai crescendo, 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 até que chega um momento que você explode, né? E aí vem a tal da reação, né? A reação é que é o problema e não a raiva. Então, se você, por exemplo, deixasse passar um pouco, né? Não, aconteceu uma vez, eu vou respirar fundo, mas mais para frente vou conversar aí com essa pessoa para tentar resolver essa situação. Você sabe, assim, por isso que eu digo assim, às vezes a pessoa não sabe que aquilo tá te incomodando, né? Vamos dizer, gente, às vezes a gente fica com raiva com coisas tão pequenas. Imagina alguém que usa um fone de ouvido, só que tá muito alto, e você tá tentando se concentrar e aquele barulhinho tá te incomodando. Ou então, sabe, pessoas que leem sussurrando, e aquilo ali vai te deixando bravo. Mas se você chegasse para conversar com essa pessoa, fulano, quando você escuta música, tá dando para ouvir daqui, e aí eu não consigo manter minha atenção. Você podia baixar o volume um pouquinho? Gente, vê como é que às vezes a coisa era fácil de resolver? Ou então a pessoa lá, como eu falei, tá lá na biblioteca, tá lendo, fazendo barulho, né? Às vezes você chegar nessa pessoa e falar, olha, o seu barulho tá me incomodando um pouquinho, né? Será que você podia fazer um pouquinho menos de barulho? Às vezes aquilo que está te irritando na outra pessoa é algo que você tem e que você não consegue lidar com aquilo. Então, quando você observa isso em outra pessoa, isso está te irritando, olha a fundo. Pode ser que você faça aquilo de alguma forma. Ou ainda, pode ser que você não faça, mas que você gostaria de fazer. Às vezes a pessoa consegue ter a liberdade e a autoexpressão, né, de se manifestar de alguma forma que você não consegue. E aí você sente raiva, porque você gostaria de se expressar daquela forma.